Jornal da Tarde. Política. E a comissão mista que examinou a medida provisória MPV 890/2019 sobre o programa Médicos pelo Brasil aprovou na quarta-feira, 25, o relatório do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Médicos cubanos que atuavam no programa Mais Médicos e permaneceram no Brasil após o fim do contrato com a Organização Pan-Americana de Saúde poderão ser contratados por um período de até 2 anos. A reportagem é de Celso Cavalcante, da Rádio Senado. O programa Médicos pelo Brasil deve oferecer 18 mil vagas para as diferentes regiões do país, especialmente para as localidades vulneráveis e de difícil acesso nas regiões Norte e Nordeste. O relatório aprovado pela comissão prevê a inclusão entre esses profissionais de médicos cubanos que atuavam no programa Mais Médicos. Segundo o relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, eles poderão ser contratados diretamente pelo Ministério da Saúde por um prazo de até 2 anos. São aqueles que não foram embora para Cuba no dia 13 de novembro de 2018, época que o acordo foi denunciado. Quem foi não volta, quem está fora não vem. Somente aqueles que permaneceram, que estão na condição de refugiados ou em outras condições de aspecto humanitário que nós resolvemos acolher. De acordo com o relatório, será aplicado 2 vezes por ano o exame Revalida, para validar aqui no Brasil diplomas de médicos formados no exterior. A prova deverá ser aplicada por instituições públicas e privadas de ensino, de forma uniforme em todo o território nacional e com acompanhamento do Conselho Federal de Medicina. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, comemorou a medida. Esses brasileiros vão para lá não por opção, mas justamente por falta de condições e de oportunidade de fazer no Brasil. Tivesse o Brasil oferta e condições de acesso a esses brasileiros, nenhum deles estaria no exterior buscando oportunidade de serem médicos. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, elogiou o programa, mas está preocupado quanto aos cortes orçamentários na saúde. Segundo ele, o teto de gastos da União já retirou 10 bilhões de reais da saúde pública. Eu sinto que um programa com essa envergadura, com essa abrangência, possa não ter os recursos suficientes para garantir a carreira, o custeio de um organismo para gerenciar essa carreira, para pagar os salários desses profissionais. A proposta de criação do programa Médicos pelo Brasil será agora encaminhada para votações separadas nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime rejeitou na quarta-feira, 25, a ampliação do conceito de excludente de ilicitude previsto no Código Penal. O colegiado, no entanto, aprovou parcialmente proposta que amplia as hipóteses em que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa. Murilo Souza, da Rádio Câmara, tem as informações. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime rejeitou nesta quarta-feira a ampliação do conceito de excludente de ilicitude previsto no Código Penal. O colegiado, no entanto, aprovou parcialmente proposta que amplia as hipóteses em que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa. O excludente de ilicitude define os casos em que a prática de ato ilegal não é considerada crime, como, por exemplo, agir em legítima defesa, em estado de necessidade, que é quando alguém dirige um veículo, mesmo sem habilitação, para levar doente grave ao hospital, ou ainda em estrito cumprimento de dever legal, que é quando o policial mata alguém para impedir um assassinato, por exemplo. Sobre esse ponto, foi rejeitada a alteração proposta pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e mantido o atual texto do Código Penal. O texto vigente determina que, mesmo abrigado por um dos casos de excludente de ilicitude, quem pratica o ato ilegal deve responder pelos excessos cometidos, como, por exemplo, um policial que imobiliza o assaltante e, mesmo assim, decide executá-lo. A rejeição do texto de Moro foi proposta pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, e aprovada por 9 votos a 5. A gente não tem a menor condição de, nesse momento, estar excluindo a possibilidade de sentença por medo, forte emoção, que são elementos absolutamente subjetivos e permite ao juiz que se anule a sentença. Esse artigo 23 serve tanto para a polícia, conforme está no texto, quanto para a sociedade civil. A gente está dando um recado para a tropa
que é mate mais. Ao defender o pacote, o relator do grupo de trabalho, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, discordou que se estaria ampliando casos de excludente de licitude. Para exemplificar a mudança, o relator comentou uma situação hipotética envolvendo a estudante Mariana Forte, de 19 anos, que foi sequestrada e morta após receber ajuda para trocar o pneu de seu carro. O corpo da jovem foi encontrado nesta quarta-feira. Digamos que na hora que chegou no mato lá, ela tivesse conseguido pegar uma arma e tivesse descarregado naquele marginal. Agiu legítima defesa. Só que não com os meios moderados, que ela excedeu. Ela deu 6 tiros no marginal. Então, uma pessoa que era para ser vítima de estupro, de homicídio, que se defendeu, ela seria responsabilizada por homicídio doloso pelo excesso. Mas para o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, o texto do pacote anticrime buscava, sim, ampliar os casos de excludente de licitude. Segundo ele, quando há excesso, deve haver punição para o ato. O colegiado acolheu ainda uma sugestão do deputado Lafayette que modifica o texto do pacote anticrime para considerar legítima defesa o ato do policial que repele a agressão ou risco de agressão à vítima que é mantida refém durante a prática de crime. A sugestão do deputado foi apenas trocar a palavra anterior, previne, por repele. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Brasília. E agora a gente confere os comentários sobre o que está acontecendo na política em Brasília com o nosso colega Alexandre Garcia. Boa tarde. Boa tarde, Francis. Boa tarde, Caroline. Boa tarde, ouvintes da Boa Vista FM. Augusto Aras tomou posse ontem no Palácio do Planalto, depois de ter sido aprovado no plenário do Senado por 68-10 e na Comissão de Constituição e Justiça por 23-3. No plenário do Senado foi uma votação secreta. E ele fez um discurso e o presidente Bolsonaro também fez um discurso, ambos dizendo coisas óbvias, né? O presidente Bolsonaro disse que espera um Ministério Público altivo, independente e responsável. Claro, todo mundo isso. E ele respondeu, Aras respondeu que vai ser um trabalho pautado pela legalidade, em que ele não vai gerir porque isso é do Executivo, não vai legislar porque isso é do Legislativo, não vai julgar porque isso é do Judiciário. Em respeito à dignidade da pessoa humana. Só obviedade no discurso dos dois. Agora eu queria registrar que ele foi mais um que falou em... preocupado com as minorias. Todo mundo está preocupado com as minorias e se despreocupa com a maioria. Só que a maioria é a maioria. Precisa ter mais preocupação. Aliás, democracia é a vontade da maioria. Só fica aqui o registro. Bom, a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul está com uma burocracia enorme no caso do seu Cesare Battisti. Como você sabe, ele estava fugindo para a Bolívia e foi pego com $6 mil e 1.300 euros. Está sendo processado na Justiça Federal por crime contra a Fazenda Pública e a Justiça Federal agora está pedindo para ele ser interrogado lá na Itália. Aí mobiliza um certo departamento de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional. Gente, o homem está condenado até a morte, né? Até morrer, para ficar na prisão. O que mais que nós vamos acrescentar? Alguma prisão pós-mortem para ele? Uma condenação pós-mortem? Por que a gente está gastando tempo, energia e dinheiro com algo que não vai adiantar mais nada, não vai acrescentar mais nada? Ele foi devolvido à Itália para cumprir pena, ele matou 3 ou 4, né? Então, inútil. A gente devia gastar toda essa energia, esse dinheiro e esse tempo para investigar, pegar, condenar os nossos corruptos brasileiros que aqui estão, não é verdade? Eu critiquei outro dia a derrubada dos vetos, né, na lei do abuso da autoridade, que virou uma lei de abuso da criminalidade, né, constrangendo juízes, promotores e policiais, né. Critiquei outro dia a formação desse fundo eleitoral para botar dinheiro dos políticos. Agora eu elogio que eles aprovaram uma emenda constitucional que vai permitir esse mega leilão, que vai dar mais de 100 bilhões de reais, porque a Petrobras recebeu lá uma parte do campo petrolífero oceânico, né, de 5 mil barris, e descobriu que tem 15 mil barris. Então, vai ser leiloado o excedente, vai sobrar dinheiro para municípios, para os estados, né? Tiveram que fazer para essa cessão onerosa
uma alteração na Constituição, está promulgada. O Legislativo também manteve o veto da cobrança de bagagem aérea, né? Porque é justo. O Bolsonaro vetou bagagem de graça. Por quê? Ia cobrar bagagem de todo mundo, mesmo quem não tem bagagem, no preço da passagem. Todo mundo ia pagar o mesmo preço da bagagem, mesmo preço da passagem com ou sem bagagem. Agora, quem tiver bagagem vai pagar o preço da bagagem, né? E quem não tiver bagagem vai pagar menos passagem, né? E aprovou também a criação de uma empresa estatal que vai ficar vinculada à aeronáutica, a ANAV, que depois da privatização de aeroportos, a Infraero ficou meio perdidona, né? Então ela vai sair da Infraero e vai administrar as torres dos aeroportos, o controle aéreo, as telecomunicações, a meteorologia, ou seja, vai nos dar a segurança necessária nos céus brasileiros. É uma medida provisória lá de Temer, que foi impulsionada pelo governo Bolsonaro, inclusive o senador Flávio Bolsonaro foi o relator, né? Então a gente chega à seguinte conclusão, né? Quando se trata de interesses pessoais dos legisladores, deputados e senadores, como o fundo eleitoral e como a lei do abuso de autoridade, quando se trata de protegê-los, os interesses pessoais estão acima dos interesses nacionais. Quando não há interesses pessoais, aí os interesses nacionais estão na frente, né? Como foi o caso. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa Vista FM. A diferença está no ar. Apresenta Jornal da Tarde. A informação, a opinião e a verdade. Um programa onde você ouve tudo o que gostaria de falar. Jornal da Tarde. Redação e reportagens, Caroline Santos. Direção de jornalismo e apresentação, Francis de Oliveira. Direção-geral, Humberto Neiva. Jornal da Tarde, de segunda a sexta, às 18 horas, depois da Ave Maria, aqui na Boa Vista FM. Confirma. Jornal da Tarde, de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Boa Vista FM.